Olá, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto, tá? Então, peguem seu material, o livro integrado, tá? E vamos abrir na matéria de geografia. A página que vamos estudar é na página 310, tá bom? Página 310. O que nós vamos ver nessa lição 5? Vamos ver elementos da paisagem. Um desses elementos da paisagem, vamos falar sobre a água. Observe que bonita a imagem que nós temos aí, né? Essa imagem é a representação do nosso planeta, o planeta Terra. Se você for prestar atenção, ela é praticamente toda azul. Por que o planeta Terra ela tem essa quantidade de cor azul? Tudo isso ocorre porque há uma grande quantidade de água no nosso planeta. Então, essas águas são dos oceanos e cobrem boa parte do planeta. Eles compõem cerca de 2/3 da Terra e os continentes ocupam o restante. A maior parte dessa quantidade de água que existe no nosso planeta, infelizmente, não é própria para consumo, ou seja, não podemos beber ela. Do total de água do planeta, apenas uma pequena quantidade dessa água é doce, o que é própria para nós consumirmos ou bebê-la. A água doce ela é distribuída da seguinte maneira: nos rios, nos lagos, nas lagoas, nos lençóis subterrâneos, e uma grande quantidade dessa água doce está congelada, tanto na Antártida quanto no Polo Norte. Muito bem. Se você for prestar atenção, nós temos aí duas representações. De um lado, nós temos uma geleira, que é onde tem água doce. E do outro lado, nós observamos um rio, que também é uma água doce. Gente, se você for prestar atenção, fazer uma comparação disso na prática, nessa questão da quantidade de água própria para consumo e uma quantidade de água que não é própria, imagina aí, faça essa experiência aí na sua casa. Pegue 1 litro de garrafa, pega uma garrafa de 1 litro, enche ela de água, tá? Depois que você encheu, você vai olhar dentro dessa garrafa de 1 litro como se toda ela fosse a quantidade de água no nosso planeta. Agora você vai pegar apenas uma gota dessa água. Pegue com seu dedo mesmo e deixe cair uma gota. Essa pequeníssima gota é a quantidade de água doce que nós podemos beber. Olha, viu só a diferença? A Terra é um planeta que tem muita água, mas não é própria para consumo, né? Boa parte dela não é. Terminada essa primeira parte, vocês vão aqui na página 311 e vão fazer essa primeira atividade aí. A questão número 1 diz assim: complete. Letra A. A maior parte da superfície da Terra é coberta por... Aí você coloca a palavra lá. B. A maior parte da água da Terra está presente nos... Aí você vai ver. Responda lá. Letra C. A outra parte de água da superfície do planeta é de água... Complete. Então, nós temos 2 tipos de água, tá? Letra D. A água doce está distribuída onde? Onde nós podemos encontrar a água doce? Essa primeira parte da atividade, você vai encontrar a resposta aqui, tá bom? Nessa parte desse assunto. Número 2, você vai marcar um X em uma fonte de água utilizada para
o consumo humano. Então, lembrando que você vai marcar apenas o X em uma questão, tá? Então, nós temos 3 questões aí. Você vai marcar apenas uma. Da onde que as pessoas acabam, onde os humanos pegam água, né, para poder beber? Aí nós temos os oceanos, das geleiras ou dos rios. Marque um X. Muito bem. Terminada essa parte, agora vamos para a segunda parte desse assunto. A água ela é dividida em 2 partes. A água salgada e a água doce. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a água salgada. Acompanhe a leitura aí no assunto. Diz assim: a água salgada é encontrada nos oceanos e mares. Os oceanos é a porção de água salgada que cobre a maior parte da Terra. Existem 5 tipos de oceano. Quais são? Atlântico, Pacífico, Índico, glacial ártico e glacial antártico. Então, existem esses 5 tipos de oceano. Os mares, o que são os mares? Os mares, eles são uma parte dos oceanos. É como se fosse um pedaço desse oceano. E muitas vezes eles estão nos continentes, formando o litoral de muitos deles. Os principais mares que existem no planeta todo são Mediterrâneo, Antilhas, Arábico e o Mar da China, tá bom? Observe na imagem aí um litoral. É chamado de mar. Ele é aqui no Brasil, tá bom? Que muito bonito, por sinal. Muito bem. Os mares e os oceanos, as pessoas costumam trabalhar nesses lugares. Mas que tipo de trabalho eles fazem aí? Eles fazem a pesca, a extração de petróleo, o transporte de pessoas e mercadorias, que são feitas em barcos e navios, e também os mares e oceanos, principalmente os mares, né, servem como momentos de lazer. As pessoas onde vão brincar um pouquinho, tomar um banho de mar. De toda a água do planeta, digamos de 100% de água que existe no nosso planeta, 97% ela é salgada. Então, elas são encontradas nos oceanos e nos mares. A água doce, ela é representada apenas por 3% desse total de água. E a gente sabe onde elas são encontradas, né? Terminada essa parte sobre a água salgada, que nós falamos, temos aí uma atividade. A atividade diz assim, a número 1. O litoral brasileiro é banhado por qual oceano? Gente, vocês vão encontrar a resposta, sabe aonde? Embaixo da figura que aparece aí, dessa aqui, tá? Dessa figura. Então, prestem bastante atenção embaixo, tem uma escrita lá. Aí você vai encontrar qual é o oceano que banha o nosso país. Virem a página na 312, façam a segunda questão. A segunda questão diz assim, você vai observar que tem um monte de quadradinhos aí. Isso é chamado de malha quadriculada. Cada quadradinho aí representa 1%. Então, eu tenho 1% aqui, tá? Então, aqui tem muitos quadradinhos, né? Então, lembrando que um quadradinho representa 1%. O que que você vai fazer? Você agora vai pegar seu lápis de cor azul, tá? E você vai pintar de azul a água salgada, tá? E de verde a água doce. Então, vamos lá de novo? Então, olha só. Pinte de azul
o percentual correspondente à água salgada. Então, você vai pintar 97 quadradinhos aí de azul. E você vai pintar 3%, ou seja, 3 quadradinhos de água doce, ou seja, vai pintar com a cor verde, ok? E a terceira questão e última da atividade de hoje é: quais são as atividades feitas nos mares e oceanos? Então, lá no assunto aqui da página, né, mostrou quais são as atividades que é feita tanto nos mares quanto nos oceanos. Aí você responde lá na número 3. Esse foi o assunto de hoje que nós estudamos e essas são as atividades para hoje, tá bom? Até a próxima!